paredão formado e estamos aqui para contar tudo o que aconteceu nesse programa e como foi essa formação, né, Voz do Além? Paredão, inclusive, que ficou bem próximo do que a gente já tava imaginando aqui, né? Hoje a gente soltou bastante vídeo aí, então se você por um acaso perdeu algum, depois dá uma olhada, porque muita coisa que já apareceu no programa a gente não vai detalhar nesse momento, porque a gente já falou anteriormente, já né? Falou. Hoje a gente teve vídeo aí, muitos vídeos no domingo pros Baldocina. Inclusive, se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de reality, de fofoquinha, é sua primeira vez aqui, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. Meu nome é Filipinho. E eu sou Voz do Além, seja muito bem-vindo. E vamos já falar aí sobre esse paredão que é formado por Alane, Davi e Michel. Michel, já tá aí, já. Posso dar o resultado aqui? Não. Posso dar, posso dar, tá óbvio. Você já sabe quem vai sair, Voz do Além? Eu e metade do Brasil, né? Ah, é? Já ficou óbvio, né? Que vai ter uma coisa aí muito forte de Davi contra Michel, né? As torcidas. Alane vai ser a pessoa que vai sumir nesse paredão. Eu também acho, e não porque a torcida do Michel é forte, mas a gente vê aí uma movimentação muito grande, né, em relação ao Davi, de pessoas a favor e de pessoas contra o jogo dele. Então eu acho que isso que vai movimentar. Exatamente. Apesar de achar que mesmo assim o Michel vai sair. Ah, com certeza, né? Não, com certeza. É porque sempre quando o paredão é triplo, tem uma pessoa que some, isso é regra, né? É uma pessoa que some e fica uma luta entre duas, né? Exatamente. Inclusive a gente soltou há pouquíssimo tempo, depois você vai lá na aba comunidade aqui no YouTube do nosso canal, que a gente soltou uma enquete. Já vem aqui, ó, deixa seu like, não esquece de dar seu like e vota. Tem 13 minutos que a gente postou a enquete, ela já tá com 3,4 mil votos. Amo. Obrigado por você aí que já votou. O Michel tá saindo com 82%, o Davi com 11% e a Alane com 8%. Até que não tem uma diferença tão grande da Alane pro Davi assim não, mas né? eu acho que vai diminuir. Isso é porque ainda tá tarde da noite, no domingo. Será? Eu acho que essa diferença deve diminuir. Porque a gente também tem que pensar que a Alane e Davi são do mesmo grupo, né? Então as torcidas se unem contra o Michel. O que faz o Davi ganhar mais votos do que a Alane é o que a gente acabou de comentar, provavelmente sobre a questão do jogo dele, né? De outras torcidas que não gostam dele se juntando pra tentar tirar ele do jogo. E eu sugiro aqui, talvez, aposto que Michel ainda vai sair com uma porcentagem maior do que a do Rodriguinho. Vai. Não é? Vai, isso aí é com certeza. Olha a tristeza. Eu também acho. Aí. Vai ser parecido, talvez não tanto, mas vai ser parecido com o Marcos, que sai com uma porcentagem alta entre Davi e Isabelle ali no paredão, é né? verdade. Vamos falar sobre como foi formado esse paredão, antes da gente entrar sobre as coisas que aconteceram aí durante o dia na casa, que a gente não detalhou e que o programa mostrou. O paredão aí foi formado por várias situações, a gente teve o Big Fone na parte da tarde, em que o Davi atendeu e por isso colocou o Davi direto no paredão. Davi é emparedado pelo Big Fone, daqui a pouco ele vai ter um contragolpe, mas na ordem aí, ele primeiro só sabe que ele foi emparedado. Isso. O Davi fica sabendo desse contragolpe ao vivo ali pelo Tadeu. Logo depois disso, a gente tem o Anjo, né? O Anjo que é aí a Pitel. Pitel que ganhou a prova e imuniza então que todo mundo já sabia, né? que é a Fernanda. Então a gente tem Pitel e Fernanda imunes, não podem ser votadas, nem o Lucas, que é o líder. Líder esse que indica e empareda então Michel. O Lucas já vinha conversando sobre isso, né? Sobre ele emparedar o Michel ao invés do Davi. Então mesmo que o Davi não tivesse atendido o Big Fone, talvez ele fosse pela casa, mas parece que o Lucas ia manter o Michel aí como o indicado dele. Sim, eu tenho até o discurso do Michel aqui, posso ler? Do Lucas para o Michel, né? Por favor. Eu aprendi com um grande mestre de capoeira que a gente tem que tomar muito cuidado com a pedra que a gente atira. Porque na volta do mundo, ela encontra com a gente. Eu achei muito boa. Achei muito boa essa frase, Nossa, ô Lucas, mas se você soubesse o que aconteceu aqui fora hoje... Menino, a gente soltou um vídeo aqui, eu não sei, acho que é a sua ex-esposa, né? E aí essa frase serve muito pra você, tá bom? Aquela frase também. Deixa eu te dar outra frase. Quando o Pedro diz sobre Paulo, Pedro diz mais sobre si do que de Paulo. Gato. E é pensando nesse ensinamento que hoje eu vou fazer a escolha de colocar no paredão o Michel. Ele me indicou pro paredão e eu fiquei um pouco chateado com a indicação dele. A gente conversou sobre isso. Pela falta de consideração em relação aos momentos que a gente construiu aqui na casa, pelas conversas que a gente já tinha, momentos legais. E aí ele abriu mão disso, né? Pra poder colocar em prática um plano de formar um paredão mais fácil. E esse paredão mais fácil incluiria ter eu nele.
E aí ele executou esse plano e por isso eu vou indicar ele hoje. Então essa é a indicação do Lucas, que não é uma indicação surpresa, mas o Lucas sempre traz aí alguma frase dentro da justificativa dele, Sim, né? não E é ele a primeira vez. E ele sempre tem uma justificativa que você percebe que é uma justificativa que foi pensada durante um tempo. Foi. Não é alguma coisa elaborada, Eu né? falo que ele articula as coisas. E ao ele mesmo tempo é inteligente dentro do Sim, jogo dele, né? sim. Porque ali no ao vivo é quando a gente vai entender o porquê. É. E aí, quanto melhor ele justifica, melhor pro público aqui fora entender o jogo dele. E é coerente com o jeito que ele joga, É. né? Então tá. Aí a gente teve a votação pela casa, que foi uma votação dentro do confessionário. 3 pessoas foram votadas. Inclusive foram as pessoas que a gente comentou aqui no vídeo anterior, né? Sim. A gente teve Fomos aí. cirúrgicos, cara. Fom- Bate. Bate. A gente teve aí 3 pessoas que foram votadas, que foram elas Yasmin, MC Bin e Alane. E aí, ó, a Yasmin levou voto de Davi, de Matheus e de Alane. O MC Bin leva voto de Michel, Raquel, Leide, Beatriz e Isabelle. E a Alane leva voto de Fernanda, Giovana, MC Bin e Yasmin. Só que a Pitel, ela arrematou o poder coringa. Poder Sim. coringa que dava o voto gêmeo. Ela podia votar 2 vezes, na mesma pessoa ou em pessoas diferentes. E ela decide colocar os 2 votos dela na Alane. Sim, ela só ficou sabendo dentro do confessionário, Dentro né? do confessionário. Aham. Inclusive, ela deve comunicar isso pras pessoas agora, né? Sim. E aí, é aquela coisa, né? Apesar da gente ter achado o poder coringa um poder muito... Ai, Blé. né? Não Aham. foi assim como a imunidade na semana passada do MC Bin. A gente vê que fez diferença. Muita. Porque por conta do voto da Pitel ser duplo, é aí que a Alane é indicada. Porque o MC Bin tava com 5 votos. Era ele que ia ser indicado ao Sim, paredão. É porque ele. Eu não lembro se o Tadeu falou a quantidade de cada voto que cada um teve. Não lembro Mas aí também. ele tá devendo muita Pitel, né? É. A Pitel salvou ele aí. Não sei se foi por querer ou não, Acho. mas... Eu também não sei. E ao mesmo tempo a gente olha, gente, pros votos da casa e é muito interessante no sentido de estranho. Eles passaram o dia todo articulando Meu várias Deus, coisas, sabe? é. Teve uma hora ali que todo mundo combinou do grupo Fada de votar na Yasmin. Sim. Aí depois vem a Leide que fala com a Alane e com a Beatriz que ia votar no Bin pra tentar salvar a Alane, mas você vê que é um movimento da Leide também de tentando defender a Yasmin. Sim. Aí a Beatriz chega ali, vota no MC Bin, Eu não não entendi vai na nada, Yasmin. não entendi. Ao mesmo tempo, o grupo Gnomo Puxadinho falou muito sobre mandar 3 pessoas do Fada pro paredão. E você vê que algumas dessas pessoas votam no MC Bin. Então, Aham. assim, são coisas que foram acontecendo ao decorrer do dia, que eram assim... Vamos votar, depois desvota. Vota em fulano, depois desvota. Mais uma prova de que esse elenco não sabe jogar, né, amor? Não é articulado. Exatamente. Vamos reconhecer, né? Exatamente. Então a casa vota e indica como a pessoa mais votada a Alane. Por fim, a gente tem o contragolpe do Davi, que foi a pessoa que atendeu o paredão. E aí também já era um pouco óbvio, o Davi vinha falando durante o dia Sim. sobre a possibilidade dele puxar a Yasmin. Sim. E é o que ele faz. Já e tava aí, com o discurso prontinho ali, né? Aguando. e o Davi fala, inclusive, muito do discurso que ele fala, ele já tinha comentado com a Beatriz e a Alane durante Já. o dia, né? Ele fala assim, eu puxo a Yasmin. Eu puxo a Yasmin porque acho ela uma jogadora inútil aqui dentro da casa. Aí isso daí eu já falei, eita, Foi forte, né? Foi forte. No meu ponto de vista, eu não vejo ela se movimentar no jogo. E no dia que ela se movimentou no jogo, ela foi prejudicar a casa inteira pra colocar todo mundo no paredão. Ele fala paredão, mas eu acho que ele tava querendo dizer o o taco nada. nada. Porque ela não tava no VIP. No dia que ela tá no VIP, ela não toca nesse assunto de querer ir pro taco nada. Então, no meu ver, eu puxo ela pro paredão pra ir junto comigo. Então a gente E ele tem fala aí... de uma maneira bem enfática. O Davi, ele já tinha falado na parte da tarde com a Beatriz e com a Alane sobre achar a Yasmin inútil no jogo. Sim. E ele vai ali na justificativa e diz a mesma coisa. Então a gente tem 3 pessoas no bate-volta. Tem a Yasmin, o Davi e a Alane. Só o Michel que não, porque ele é indicado direto pelo líder, né? Então ele já tá direto no paredão. Sim. Acontece então aquela prova de 3 etapas, que sempre tem um patrocinador. Clássico. Clássica, não, eu diria até repetitiva. Repetitiva. Porque clássico é uma coisa boa de se ver, né? Aquela coisa clássica. Que não tem defeito, né? Não. Ela é da aula. Mas assim, essa prova não tem defeito, só que ela é Não. repetitiva. Todo dia é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa. O que que Pousou tem? ali no resumo, ó. Ai, onde Entrou você um vê? negócio aqui. Tá aqui, ó, fazendo fofoca junto com a A gente. gente fechou a janela, não
tem como ela sair. Daqui a pouco Daqui ela a sai, pouco tá? ela sai, tá fazendo Guarda fofoca só um minutinho. junto com a gente aqui. E aí, então, a Yasmin é a pessoa que é salva, passa aí pelas 3 etapas, então se salva do paredão. Sim. Esse paredão que, mais uma vez dizendo pra vocês, é formado, então, pela Alane, pelo Davi e também pelo Michel. Isso. Vou aproveitar esse momento, antes da gente entrar nos acontecimentos do dia, só pra poder agradecer a quem mandou mensagem aqui pra gente. Vamos! Ó, agradeci aqui a Lucas e Mari. Lucas e Mari que falaram o seguinte: eita, como meus meninos entregam tudo. Eita! Amamos demais. Voz poliglota, manda beijos pros nossos dogs Caju e Twix. Caju e Twix, espera aí. Por favor. Ótimo. Olha como ele tá Lucas e ficando Mari, cada vez mais lapidado. que estão sempre com a gente, muito obrigado beijo pelo carinho. pra vocês dois. Bru, que também tá sempre com a gente. Bruna! Bruninha, parabéns pelo número 1 no Em Alta. Vocês Eita! merecem muito. Ver os olhinhos brilhando é lindo demais. Sempre estarei por Nossa, aqui. gente. Hoje a gente ficou muito emocionada aqui. De verdade. Pra quem não acompanhou, a gente até postou na aba comunidade. A gente hoje teve um vídeo no número 1 em alta no YouTube. A Sim. gente alcançou com o vídeo da expulsão da Vanessa Camargo, que a gente postou aqui. A gente ficou muito feliz. A gente Muito, aproveita pra você que não viu a mensagem, pra te agradecer pelo seu like, pelo seu comentário. Pra você que Sim. chegou aqui no canal por esse vídeo. Pra você que já tá com a gente há muito tempo, sempre Sim. torcendo pelo nosso trabalho, Muito né, Voz do obrigado por Além? ter escolhido ficar. É, né? A exatamente. companhia de vocês é fundamental. E a aqui. gente fica muito, muito feliz. A Muito gente tá demais. há algum tempo na internet, esse canal é mais recente, mas a gente tem um outro canal aí, que é um canal de comidas. Inclusive, pra quem não conhece e quiser depois dar uma olhada, esse aqui é o Vale a Pena 2.0, existe o Vale a Pena. Nesse aqui a gente prova comidas e a gente vê se elas valem ou não a pena. Estamos fazendo um apanhado da Páscoa lá. Sim, começou a temporada de Páscoa lá, tá delícia. Então a gente vai amar te receber lá também. Com certeza. E aí, muito obrigado, Bru. Obrigado mesmo, Obrigado, tá? gente. Um grande Obrigado beijo. a todo mundo. E a Mari e o Manuel. Mari Manuel, meu Manda um amor. oi aí pro Manuel. Manuel? Ah. Olha! Mari que mandou 2 mensagens de áudio super fofas, super Fofa. lindas, falando que adora o nosso trabalho. Maravilhosa. Mais uma vez aí nos apoiando, dizendo inclusive que o Manuel é quem abriu aí essa sua fase poliglota animalesca, tendência né? também aqui no YouTube. Muito obrigado, tá, Manuel, meu por ter amor. proporcionado isso à Voz Sim, do Além. já tô treinando outras coisas, tipo relincho. Ah. Já tô treinando cacarejo Então, também. pra outros animais Pra aqui. outros animais, Daqui a só pouco- aparecer, tá bom? E aí a gente já faz, gente, um esquenta pra Fazenda desse ano. Porque vamos comentar aqui no canal, estamos comentando o Big Brother, vamos comentar a Fazenda também. Vamos. Se você quiser mandar sua mensagem, é só você apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code, ou então no comentário fixado tem um link. A gente vai amar receber a sua mensagem, você também apoia Amar, o nosso amar, trabalho, tá? Muito obrigado aí a todo mundo que mandou. Obrigado. Vamos continuar pra falar sobre as coisas que aconteceram durante o dia, que a gente não tratou nos vídeos anteriores. Muitas coisas já foram faladas, mas a gente vai aqui repassar em alguns pontos principais, pelo menos, Sim. pra gente conseguir fazer aí esse montante O do fio da dia, meada, né? né? Pegando também algumas coisas que o programa mostrou e outras que ele também não falou ainda, talvez fale depois. Hoje aí a gente teve o Lucas e a Leide conversando sobre a Yasmin. A Leide pergunta pro Lucas como a Yasmin tá, e o Lucas fala, cara, ela não conseguiu dormir, ela tá mal, tô preocupado com ela. E aí a Leide, ela fala o seguinte, eu estou com medo dela apertar o botão, sabia? E aí o professor de educação física, que é eu já ia falar, porque às vezes tem as profissões onde anota aqui. O professor de educação física, que é o Lucas, diz o seguinte, ela tem que botar na cabeça dela que ela está aqui por ela, pelo propósito dela, porque ela quis entrar aqui. Eu tô com medo dela apertar o botão porque a Vanessa foi embora. Então você vê uma conversa entre os dois sobre como a Yasmin tá se sentindo após a saída da Vanessa. Sim, e é nítido, né, cara? Tu Ela vê tá que mexida, né? mal, Então você vê aí que o que pode acontecer a partir de agora. Será que tem chances da Yasmin apertar o botão? Eu acho que tinha, mas ela voltando do bate-volta, eu acho que dá um gás, sabia? Você acha? Eu acho que dá. Eu acho que ela não vai fazer isso, não. Talvez isso movimente o jogo pra ela ali, Sim, né? é. Mas eu não sei ainda não. Tenho Ela as minhas tá em dúvidas. conflito aí com a Alane, com o Davi, então querendo ou não, isso faz a pessoa ficar porque ela quer rivalizar com a outra, sabe? Pode Faz ser. ela não querer abandonar o jogo
jogo. Pode ser também. Aí, gente, hoje a gente teve bastante sabe aquelas picuinhas do dia a dia, da convivência, que a gente vem falando aqui que eles estão tendo dentro da casa? No raio-x aí, a gente teve uma polêmica sobre quem já estava acordado quando toca o toque de despertar. Se essas pessoas que já estavam acordadas, elas já estão na fila do raio-x, se não estão. Quem passou na frente, quem não passou. Uma coisa que, assim, eu até achei... Eu não tô entendendo, porque lembra que antes eles estavam colocando aí um chinelo pra marcar? A produção não deve ter deixado, né? Justamente porque a produção quer a confusão, meu amor. Entendi. Você faz parte da produção? Eu fazia. Porque você quer confusão. Eu parei ali no 20 e eu parei na edição 21, por isso que foi a melhor. Ah, entendeu? Entendi. Depois que eu saí, o negócio começou. Entendeu? Agora eu entendi. Aí isso. a gente teve também as pessoas analisando o queridômetro. Elas viram que muitas pessoas receberam vômito. E aí a Raquel brinca assim: eu vou contar pra tentar descobrir quem é que recebeu o vômito. Aí ela fala: a Isabelle não recebeu, o Matheus não recebeu. Aí o Matheus tá na sala e ele fala assim: quem falar que eu dei vômito aqui, eu vou ferver. Falar bobagem, falar abobrinha. Aí a Isabelle fala assim: tá falando sério, Matheus? A Isabelle que tava aí no meio desse assunto, mas lá na cozinha. Aí ele fala assim: não é ferver, mas é que eu não fui eu que dei vômito. Aí a Isabelle fala: calma, rapaz, calma, curumim. Aí ele fala: fica fria, Isabelle. Aí ela fala: tá falando sério? Eu não tô te entendendo. É aquele tipo de conversa que acontece com briga do dia a dia, mas que, por exemplo, entre Isabelle e Matheus já aconteceram outras coisas nesse sentido, sabe? É aquela briga que eu digo que é briga de república. Sim. Sabe? Quando moram um monte de estudantes juntos, aí tem essas briguinhas assim. É verdade. Entendeu? Só que Isabelle e Matheus, eles já se votaram algumas vezes, e você percebe que realmente eles não têm uma afinidade de convivência. Desde o começo do jogo. Já aconteceram outras vezes algumas situações que o programa nem mostra, mas que às vezes o Matheus fala alguma coisa, a Isabelle não a recebe bem, e vice-versa, sabe? Parece que eles têm aí alguma coisa que realmente não deixa o jogo entre os dois fluir, né? É verdade. E aí a gente teve uma fala bastante comentada e polêmica aí na internet, no dia de hoje, que foi quando, antes do Big Fone, a Beatriz e o Davi estavam ali fora, e o Davi comenta com a Beatriz porque ela pergunta: Davi, o que aconteceu de fato em relação à expulsão da Vanessa Camargo? E aí o Davi diz o seguinte: eu não quero nem falar, eu estava aqui na festa e saí pra dormir cedo. Eu falei assim: poxa, vou sair pra deitar cedo, amanhã é prova do anjo e quero acordar bem descansado. E aí ele continua falando, e aí a Beatriz pergunta pra ele: você se embrulhou dos pés à cabeça? Aí ele fala que sim, do pé à cabeça. Eu tava Porque era o que tava todo mundo comentando, né? Que ele tava completamente coberto. Aí ele fala: estava bem dormindo, do nada eu ouvi a zoada no corredor. Aí abriu a porta, acendeu a luz, aí começou a acender e apagar a luz de um lado pro outro. Eu levantei assim, aí ela veio em direção à minha cama. Ela pegou as duas mãos dela e bateu na minha perna, deu uma tamancada na minha perna. Aí ele continua falando: eu levantei na hora, olhei pra cara dela, só que assim, não tinha explicação. Ela viu que tinha uma pessoa deitada na cama. Ela fazer aquilo que ela fez, ela me bateu. Eu me senti agredido, porque independente de eu ser homem, ninguém tem direito de bater em ninguém. Aquilo me consumiu por dentro. Aí a Beatriz pergunta se ela pediu desculpas, o Davi fala que o pessoal que estava com ela falou: desculpa, Davi. A Vanessa fala desculpa, né? Fala. Na hora que ele conta, ele não lembra sobre isso. E aí ele continua falando que se fosse ele no lugar da Vanessa, ele fala assim: eu ia ser expulso na hora. Na hora. Aquilo me deixou pé da vida. Nem consegui dormir mais, Bia. Além de ser regra, não teve respeito. Eu sou um homem, entendeu? Eu sou um homem. Se eu batesse numa mulher, o que ia gerar lá fora? Eu fui lá no confessionário e o meu direito aqui. Eu sigo meus direitos aqui dentro e lá fora. E aí repercutiu muito na internet a maneira como o Davi contou sobre ela ter batido com as duas mãos, sendo que foi uma só. E aí ficou muito nessa discussão. Como ele tava dormindo, se por um acaso é uma maneira... ele não viu, mas é a maneira com que ele sentiu, de acordo com que ele tava dormindo e acordou, é a maneira com que ele absorveu a história. Enquanto uma outra parte da internet falando que ele tava mentindo e que isso comprovava que ele tava mentindo, que ele queria prejudicar ela. Então ficou bastante polêmica. Se ele tava debaixo do cobertor, como é que ele tem essa riqueza de detalhe toda sobre o que tava acontecendo? Se ele não viu, se ele só sentiu. Ao mesmo tempo, as outras pessoas também comentam, porque muita gente fala que a Vanessa não tinha visto ele, mas a Vanessa entra dentro do quarto falando o nome dele. Então, assim, Teve também gente que colocou, de novo, ele usando essa expressão: eu sou homem, eu sou homem. O que ele quer dizer com isso? São várias questões aí que coisas foram abertas em relação a essa situação. Mas principalmente, eu
acho que a internet comentou bastante sobre a questão dele estar mentindo ou dele ter absorvido a história dessa forma, que eu acho que foi o que mais ficou aí pra internet. Um outro assunto que a edição mostrou, que foi bastante comentado também, bastante polêmico no dia de hoje, foi a maneira como a Fernanda comenta sobre a Bahia, né? Quando ela fala... Ela tá falando do Davi, do né? Davi, que ela fala que o Davi veio lá da Bahia. E aí, muita gente comentando sobre essa questão xenofóbica e tudo mais, também repercutiu bastante na internet, e a edição também mostra. Uma outra polêmica, que tá aí acompanhada de alguns dias, e a gente comentou hoje num vídeo mais cedo, é de Pitel e também o Lucas. Eles que estão aí se aproximando cada vez mais. O Lucas, que hoje teve... ele falou várias coisas pra Pitel. Na festa anteriormente ele já tinha falado. Sim. Aí durante a piscina ele também comenta. Fala que ela bagunçou até legendou, ele. né? Pra ficar, tipo assim, pra gente entender bem o que tá fazendo disso. Fala que bagunçou ele bastante no jogo. E aí ele questiona também, inclusive, como os familiares, a esposa e a sogra dele vão olhar pra ele depois do BBB. Sim. Então fica bastante nisso, que inclusive a gente tratou num vídeo mais cedo. Se você não assistiu, a esposa do Lucas, ou ex-esposa, eu não sei como tá a situação no momento, eu acredito que seja ex, ela veio a público falar aí o que ela achava sobre a situação. Ela que, além disso, já tá com mais de 1,2 milhões de seguidores. Mulher, a menina estourou, hein? Estourou. E aí ela veio falar, então a gente explica também aí alguns stories que ela postou. Agora tem o Carelli, o diretor da Fazenda, seguindo ela. Mas eu acho que é só fogo do Carelli, tá? As pessoas pedindo ela na Fazenda. Já o pessoal já tá pedindo. Já tá pedindo e o Carelli tá de aproveitando, olho. Né? Aproveitando e vendo aí o que vai acontecer. Aliás, falando sobre o que vai acontecer, a gente vai acompanhar a repercussão dessa madrugada pra poder trazer pra vocês, porque vocês sabem que a gente aqui volta o quê, voz da A qualquer momento. Um beijo.